E aí, estamos aqui em mais um episódio do Storytelling TV. Aqui, nesse podcast, a gente ouve e conta histórias inspiradoras que transformam as nossas vidas. E aí, quem não gosta de ver uma boa história, não é mesmo? Hoje a gente tá com um cara que é dono dessa bagaça toda, que é dono desse espaço inteiro que a gente tá aqui gravando. Ele é um empreendedor, um empresário de sucesso. Ele é um cara muito fera no que ele faz. Ele tem técnicas de marketing digital, especialista em marketing digital, gestão de pessoas. Entende como o cérebro humano funciona na hora de tocar o negócio. E ó, vocês vão saber que o cara aqui é fera e que a gente não tá lidando com qualquer um. Danilo Garcia! E aí, mano? beleza, Tá bem? Pedro? Tô bem, e você? Bem, graças a Deus, cara. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o convite de estar no podcast aqui comigo. Eu sei que você não é estranho, deve ter citado aqui algumas vezes, Já. mas ótimo. Muito obrigado por estar participando aqui do Storytelling TV. Cara, se apresenta um pouco pra galera que não te conhece, que quer saber mais sobre você, sobre as suas aptidões, Barsoft, que é o lugar onde a gente grava, Marçal Injection, que a gente vai falar tudo sobre isso aqui. Sim. Mas quem é o Danilo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. É uma honra. Eu sou seu fã, cara. Eu sei que não é legal a gente ter ídolos, mas você é demais. Que Obrigado isso, pelo tamo convite. Isso aqui vai explodir, eu tenho certeza. Amém, mano. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Danilo Garcia. Eu sou estrategista digital. Eu sou especialista em lançamento de produtos e infoprodutos. E também sou produtor de conteúdo. Eu produzo podcasts como esse daqui. Então a gente faz cortes, edição de vídeos, enfim, que hoje com a produção de conteúdo você consegue alavancar os seus seguidores nas redes sociais. Então esse aqui é o caminho a ser seguido aí para poder Com certeza. ter mais seguidores. Com certeza. Ó, além disso, ele é especialista em rede social, mano. Especialista em Instagram, de como crescer seguidor, sabe tudo do algoritmo. Cara, você é fera, mano. Você é Obrigado. fera. E vamos lá, vamos começar isso aqui do Vamos. jeito certo. Danilo, como tudo isso aqui começou? Como toda a sua história aconteceu? Bom, você quer falar dessa parte agora do digital ou quer ir lá no comecinho? Lá no comecinho. Lá no comecinho, lá atrás. Nas raízes, lá em Salvador. Lá em Salvador, então vamos voltar lá para Salvador. Bom, minha história com... Eu sou técnico de informática no começo, hoje eu sou programador por formação, estive muito tempo como programador, mas hoje eu sou estrategista. E lá em Salvador começou assim, eu tinha 11 anos de idade e meus pais sempre perceberam que eu tinha uma certa afinidade com tecnologia, só que eu não tinha curso, eu não tinha nada de computador. E meu irmão, ele ganhou um computador em casa e eu sempre fui muito fução, comecei a mexer ali. Ele ia trabalhar e eu mexia escondido no computador. Até um dia que eu quebrei o computador, meu pai descobriu, ele ficou bravo comigo. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu tinha interesse. E aí ele falou assim, filho, você quer aprender a mexer com o computador, fazer isso, eu vou te colocar numa escola. Eu falei, eu quero. E aí ele me matriculou na época lá na Bahia, muitos anos atrás, existia um centro educacional da Microsoft que se chamava Byte. E eu fui o segundo aluno mais jovem a se formar. Então, Caraca. ele me colocou nesse curso. Na época só podia ter alunos acima de 15 anos. Mas minha mãe foi lá, insistiu muito, conseguiu me matricular e ela teve que assinar um termo que se eu repetisse algum módulo, eu não poderia continuar no curso. Nossa, foi um desafio, Aí eu fiquei 2 anos e meio dentro desse centro educacional, aprendi muita coisa, foi a primeira vez que eu aprendi a programar. Com 13 anos eu já programava em linguagem C, a gente usava Visual Basic na época, é muito antigo. Embora não é da sua época, a gente tinha uma linguagem antigamente que chamava COBOL, eu não sei se você já ouviu falar, Não. era a tela lá preta e branca ou preta e verde, enfim, a galera programava naquilo. E aí eu comecei o meu primeiro contato naquilo. Uau. Então, quando eu fiz 13 anos, eu tinha aula de informática na escola e eu sempre me destacava perante os outros alunos com isso. E eu tinha um professor chamado Varleson. Varleson, um grande abraço, faz muitos anos que a gente não se vê. Ele tinha uma loja de informática no centro da cidade e ele pediu para minha mãe que se ele poderia me ensinar a montar computador. Só que ele não me pagaria nada, só que ele ia me dar todo o conhecimento. Então, eu saía da escola, ia para a loja dele, ficava a tarde inteira montando computador. Então eu já conhecia tanto a parte física ali, quanto a parte de programação. E aí começou a minha história. Com 16 anos eu já estava trabalhando na área.
Eu trabalhava em 2 lugares e estudava à noite. E meu pai, meu pai tinha se aposentado, ele queria morar no interior lá da Bahia, numa cidade próxima a Salvador, e eu não quis ir, eu quis ficar em Salvador. Então eu já tinha minha manutenção ali sozinho, eu pagava meu aluguel, fazia minhas corridas e já estava trabalhando na área. Sim. Só que aí nessa época eu trabalhava com suporte, então eu fazia instalação de rede, eu fazia conserto de computador, eu não trabalhava com a programação em si. Aí quando eu fiz 18 anos eu vim para São Paulo. Então, meu irmão já tinha vindo. Foi cedo. Meu irmão já tinha vindo na frente para trabalhar com um primo meu. E ele vivia me enchendo o saco. Falava assim, Danilo, você tem que vir para São Paulo, aqui o pessoal precisa dessa parte de informática. Na época, o pessoal chamava como técnico de informática, né? Que precisava, é o TI. A galera precisava... E eu acabei vindo. Então aqui eu consegui muitos clientes, eu comecei a dar suporte. Você veio pra cá, pra São Paulo, por incentivo do seu irmão? Do meu irmão. Meu irmão, ele sempre foi meu maior apoiador na primeira fase da vida, que foi essa, que eu vim lá de Salvador, e nessa segunda fase, que foi também do digital, dessa transição que a gente vai falar ali na frente. Entendi. Então eu cheguei em São Paulo, eu comecei a dar suporte para um monte de empresa. Eu cheguei a trabalhar simultaneamente para 23 empresas. Uau! Eu tinha contrato com algumas. Só que aí aquela minha parte de programador estava aflorando de novo. Sim. Então eu comecei a fazer automação de pequenos comércios. Então eu criava sistemas personalizados para essas empresas. Olha! Então eu desenvolvia, tipo, imagina assim, você tem um mercadinho, então eu criava um sistema para o seu mercadinho, de acordo com o que a sua cabeça pensava. Então eu pegava a sua ideia... Nada generalizado, tudo personalizado. Demais, desenvolvia aquele projeto e seguia. Então eu fiquei muitos anos trabalhando com isso. Muitos anos assim, eu fiquei cerca de 7 anos. Uau. Então eu consegui juntar uma grana. Foi um bom tempo, foi um bom tempo. E aí eu tava, na época, para casar, eu ia comprar um apartamento, só que ao invés de comprar, eu resolvi empreender. Legal. Só que aí o meu maior erro, eu fui empreender em uma área que eu não tinha conhecimento. Qual? Que eu fui empreender no ramo alimentício. Então eu tive restaurante, eu tive lanchonete, eu tive bar, eu tive algumas coisas, eu cheguei a ter alguns comércios simultaneamente. E nessa época eu me descobri um péssimo administrador. Eu era muito ruim, cara. Então, mas o primeiro passo pra mudança é a clareza. Então, você se descobriu e aí você fez alguma coisa pra mudar? Eu fiz muito tarde. Eu esperei passar 2 anos, assim... Mais tarde do que nunca. Eu estava iniciando meu processo de quebra, eu já quebrei. Então, naquele primeiro momento, quando eu quebrei, eu entendi que eu não era um bom administrador. Mas não era sobre saber fazer a gestão da empresa. Apesar de ser filho de administrador, meu pai ele foi gerente de grandes empresas, eu não era um bom administrador. Porque eu fui perceber tempos depois que a verdadeira administração é você saber fazer gestão de pessoas. Porque assim, não importa a sua estrutura, não importa o que você tem, o que sua empresa faz. O que importa são as pessoas que você tem dentro dela. E o que as pessoas fazem em função do que você delega. Então esse é o grande segredo, é você entender de pessoas. Mas isso eu só fui entender tempos depois da quebra. Eu voltei a ser funcionário. Eu fui trabalhar numa das empresas que eu dava suporte, que era uma loja de carro. Sim. E nessa época eu tinha o meu amigo lá, que acabou tornando amigo, o meu cliente. Sim. Ele falou assim, Danilo, você não quer vir fazer uns anúncios para mim? Dentro da empresa? Dentro da empresa. Na época ele vendia carro. Sim. Então imagina assim, que ele vendia 7 a 10 carros por mês nas pessoas que passam ali na porta. E a gente começou a colocar anúncios e de repente ele passou a vender 30, 40 carros. Mano, muito mais. Elevou muito. E aí começou toda essa história dessa transição novamente. Eu fiquei 7 anos trabalhando nesse ramo de automóveis. Calma aí, rapidinho. Pera. Vamos lá. Você chegou numa empresa que vendia carros como? Eles vendiam... Porque antigamente... Carro popular? Carro popular. Eles vendiam carros populares na época. Sim. Só que não tinha anúncio na internet. Então... Aí você entrou com o anúncio, eles... Quadriplicaram o número de carros vendidos e eles continuaram vendendo carro popular? Então, no final a gente acabou fazendo uma transição boa, eu vou te contar isso já. O que aconteceu? Nessa época que eu comecei a fazer anúncio, eu trabalhava meio período só lá. Porque assim, depois da minha quebra, depois que eu fali 9 negócios. Nossa, tá. Então eu quebrei 9 vezes e tá tudo bem, ali fez parte da minha escola. Sim. Então ali, eu fiquei com muito medo de voltar a aprender, eu voltei a ser funcionário nessa loja. Só que nessa loja começou a dar muito resultado.
E o meu chefe falou assim, Danilo, ao invés de você ficar trabalhando na rua para um monte de gente, você não quer trabalhar integral para mim? Eu te pago mais. Eu falei, tá bom, vamos lá. Fez mais sentido para você. A gente fez um acordo e eu comecei a fazer aquilo. Só que eu percebi que sobrava muito tempo. Eu sempre fui muito eficiente nos meus trabalhos, nas coisas que eu faço. Então, assim, eu entregava rápido e com excelência. Então, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de estudar, de entender o processo. Eu, nessa época que comecei a fazer anúncio, eu recebi vários convites de sites importantes do Brasil. Acho que eu posso até falar que é o Webmotos, Mercado Livre. Caraca! A gente chegou a participar de premiações. Não ganhamos premiações na época, mas a gente participou de finais de premiações. Uau. Pelo resultado que a gente estava tendo através do digital. Então, eu comecei a frequentar esses ambientes e os programadores, eles pegavam as minhas opiniões. Eu cheguei a falar um dia para eles, eu falava assim, o problema de vocês é que vocês não se colocam no papel do anunciante. Vocês pensam como programadores. Então, é você deixar seu site, seu negócio cada vez mais intuitivo. Isso é muito incrível, mano. E a gente usa essa lógica pra muita coisa. Sim. A gente, como criador de conteúdo, por exemplo, a gente tem que se colocar no lugar do ouvinte, do espectador, pra poder fazer o que eles querem. Sim. Né? Pensar em conteúdos bons que a audiência que pode gerar grandes visualizações, retorno. Pra vender, a mesma coisa. A gente tem que se colocar no lugar do comprador, tem que se colocar no lugar do cliente. Sim. Mesma coisa em qualquer negócio. E isso é fantástico. Sim. Aí essa minha eficiência de fazer o trabalho, como ele me contratou para ficar integral, começou a sobrar tempo. Então eu cheguei para ele e falei assim, eu posso começar a vender também? Então eu nunca tinha vendido carro. E ele falou assim, você acha que você consegue? Eu falei, eu acho que eu consigo. Aí eu comecei a vender carro. No segundo mês eu fui o melhor vendedor da loja. Eu vendi muito. Aí eu comecei a entender o game. E aí nisso despertou interesse na concorrência. Eu acabei indo trabalhar na concorrência e depois eu voltei para essa loja. Lembra que eu te falei que foi um intervalo de 7 anos que eu trabalhei com isso? Então eu fiquei na concorrência 1 ano e meio e voltei para essa loja. Só que quando eu voltei para essa loja, eu voltei com muito mais experiência e eu recebi um cargo de gestão lá. Então eu comecei a fazer gestão de vários setores e eu comecei a entender o poder da internet ali. Porque assim... Demais. Até então eu não tinha redes sociais direito. Eu tinha o Instagram, porque eu abri em 2018 o meu Instagram, mas eu não usava. Eu até hoje na minha bio, desde que eu abri, que tá lá alienado em redes sociais. Porque eu não usava. Eu não fico vendo stories dos outros. É real, cara, porque assim... Não faz sentido. Não faz sentido. Olha outro dia você teve com um montão de coisa. O Instagram da Basalt, da Marçal Injection. O Instagram da Marçal Injection tem mais de 100 mil seguidores alienados em rede social. Você tem um método, cara, pra galera ganhar mais seguidor. Mas vai fazer sentido na sua vida. O alienado que eu falo assim, eu não fico acompanhando a vida dos outros. Porque assim, isso é muito claro pra mim. Na internet ou você produz ou você consome. Com certeza. Então eu escolhi ser o produtor. E não ficar perdendo tempo vendo a vida dos outros. Então a galera fala assim, tipo, conhecido me fala, pô, você nunca vê meus stories, nunca vê nada. Fala, não é o seu, cara, eu não vejo ninguém. Se você entrar no meu Instagram agora, eu não tenho nenhum stories visualizado de hoje. Eu vejo assim, tipo, da minha empresa, que a galera marca a minha empresa, eu vejo quem marcou só pra saber o que é. O que aconteceu, mas eu não perco tempo com isso. Então, nessa época, a gente começou a fazer uma transição de ticket médio lá da loja. Rapidão, Danilo. Qual que foi a diferença pra essa galera aí que fica o dia inteiro mexendo com rede social, o dia inteiro vendo story, o dia inteiro com o dedinho assim no Reels, o dia inteiro no Instagram? Qual que foi a mudança na sua vida que você teve quando você deixou as redes sociais de lado e começou a focar 100% no seu negócio e em você? Olha, eu de verdade, Pedro, eu nunca tive esse foco de rede social. Eu entendi o jogo. Eu vou te contar como é que esse jogo... eu tive esse entendimento de jogo dentro da loja de carro. Porque foi assim, quando eu voltei para fazer o papel de gestão, alguns funcionários da loja ficaram revoltados, porque assim, eu saí para ir para a concorrência e voltei. Então assim, os funcionários mais antigos já ficaram incomodados. Falaram, pô, o cara faz o que quer, ele sai, vai para a concorrência, volta a trabalhar e ganha um salário, um papel de gestor. Não faz sentido. Então, eu comecei a encontrar muita resistência dele, apesar de querer sempre melhorar
a empresa do meu amigo. Com certeza. Porque assim, eu sempre trabalhei para os outros, eu sempre carreguei isso comigo, eu sempre trabalhei para os outros como se a empresa fosse minha, como se eu fosse dono da empresa. Você se colocou, isso é muito bom, tá? Então, assim, o meu resultado, eu não sou diferente de ninguém, mas o meu resultado era diferenciado, porque realmente Pela mentalidade que você teve. eu colocava mais energia como se aquilo fosse meu. Então, assim, eu fui empreendedor, eu quebrei, mas eu ainda carregava aquilo comigo, de ter aquela coisa. Eu quebrei porque eu não sabia ser um administrador, que foi coisa que eu fui me especializar depois. Até uma fala desse meu chefe, ele falou, Danilo, sabe por que você quebrou? Ele me falou, eu nunca esqueci dessa frase, ele falou assim, porque você não entende de pessoas, você entende de máquinas, você não entende de pessoas. Você sempre foi acostumado com máquina. Aí eu fui passar a entender sobre pessoas. Eu fui passar a estudar sobre pessoas e buscar autoconhecimento. Aí que as coisas foram começando a mudar. E dentro dessa loja, lembra que eu falei que eu comecei a receber alguma resistência da galera que eu fui promovido? Eu comecei a olhar redes sociais. Eu sou um cara que eu não tive redes sociais porque eu já fui casado. No meu relacionamento anterior, a gente teve uma briga na época do Orkut. Eu não sei se é da sua época. Não, mas eu conheço. Você conhece. Existiu o Orkut. E nessa época eu era noivo dessa pessoa e um ex-relacionamento meu começou a fazer uns ataques virtuais lá, postar foto nossa dentro para provocar ciúmes. A gente definiu não ter mais rede social. Então eu era completamente desconectado disso. Sim. Só que na loja de carro, eu comecei a entender que meu chefe falava assim, cara, a gente tem que ir pro Instagram, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, então eu vou tentar entender esse negócio de Instagram e como é que é. Aí eu comecei a entrar, comecei a ver o que as outras lojas faziam e comecei a modelar as outras lojas. Muito engraçado ouvir você falar isso, né? Antes e não agora. Vamos ver o que é esse Instagram aí. Vamos ver o que é isso. E aí eu comecei... E aí eu comecei a produzir vídeo. Eu já tinha feito edição de vídeo antes, porque há muito tempo atrás eu fiz edição de casamento e de festa de 15 anos. Então, assim, eu imagino assim que eu pegava o vídeo que o cameraman, que na época é o filmmaker hoje que a galera chama, era o que os cameraman filmavam, eu pegava, editava o vídeo, colocava a animação, fazia aquilo e entregava isso pronto num DVD pra pessoa. Aí a pessoa colocava no DVD e assistia. Então eu já tinha alguma experiência com edição de vídeo, mas nunca tinha usado isso pra rede social. Sim. Então eu falei, eu vou pegar isso, eu baixei os programas que eu usava na época. Eu nem sabia da existência do CapCut. Na minha época era o Pinnacle Studio. Eu não sei se você já ouviu falar. Na época é a mesma época do Vegas, do Sony Vegas. O Sony Vegas eu conheço. Esse Pinnacle Studio não. E aí eu comecei a usar ele para fazer, e aí foi nesse caminho que eu descobri o CapCut. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a filmar os carros de uma forma diferente e comecei a postar. E eu percebi que a galera tinha um certo tipo de interação com aqueles vídeos. Então, cada vídeo que eu melhorava. Então, a gente a gente começou a pegar carros de valores maiores e começou a publicar esses carros. Esses carros começaram a vender com o Instagram, começaram a vender. Caraca! Aí, a verdadeira mudança de chave foi um dia que eu cheguei pro meu ex-chefe, a gente comprou uns carros de luxo. Na época foi uma Porsche 911, a gente comprou duas Porsche 911 e uma Taycan para poder fazer vídeo e vender na internet. Esses 3 carros eles venderam em 21 dias, só com o poder do Instagram. E a minha grande virada de chave... Caraca, 21 dias. 21 dias. A minha grande virada de chave, assim, para entender o poder da internet foi justamente por causa de uma Porsche 911 vermelha, que vendeu para um DJ famoso, onde a gente fez um vídeo... eu fiz um vídeo que estava escrito assim... Tinha um áudio na época, o brinquedo que todo homem gosta. Aí filmava o carro assim, mostrava o interior. Aí nesse vídeo, esse DJ mandou uma mensagem, falou assim, esse carro tá disponível? Aí eu respondi, tá. Lembra que eu era gestor da loja? Sim, sim. Eu mandei no grupo da loja e falei assim, o primeiro que vê esse contato vai pegar esse lead, que a gente chama de lead, né? Sim, sim. Aí uma vendedora veio e falou, eu atendo ele. E aí no dia seguinte esse cara mandou uma pessoa só pra ver se a loja existia, se o carro tava lá, e fez uma TED de mais de R$1 milhão na conta. E mandou um guincho buscar o carro. Aí eu falei, cara, esse negócio de Instagram funciona. E lembra, e lembra que eu tava recebendo resistência do pessoal que ficava na loja? Em paralelo, isso tava ficando triste, porque assim, eu tava dando o meu melhor para poder mudar o cenário da empresa e recebendo uma resistência. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou criar algumas contas de Instagram e começar a estudar isso. Porque assim, eu já tinha... Teste, eu já era programador, eu entendia um pouco de algoritmo, de lógica de programação. Eu falei, o Instagram nada mais é do que um algoritmo, cara. É um código
que é programado por humanos, vamos entender isso Com aqui, certeza. bora botar pra rodar. Aham. Então, na época, eu criei 5 contas diferentes. Então, eu peguei assuntos que eu gostava de falar. Então, por exemplo, eu criei uma conta genérica, que na época era Thundermillion. A gente criou, tipo, corte de vídeo do Cortella, Sim. do Leandro Carnal, do Clóvis de Barros. E Esse aí, mercado já tava começando a surgir? tava começando a surgir. A galera Uhum. fazia isso para poder alavancar as redes sociais. Sim. E eu comecei a entender essa jogada. E aí, eu criei uma conta do Pablo, uma conta do Senna, outra conta de um... Eu tinha era tipo um náufrago lá, que era um protetor de tela. Eu colocava mensagens Aham. de positivar Sim, pessoas. sim. Porque assim, quando eu fui gestor, quando eu comecei a entender o processo humano, eu comecei a incentivar os funcionários. Eu falava assim, eu tinha uma frase que assim, o cara fala, pô, não tô vendendo nada. Aí eu falava assim, todas as vezes que você for sair de manhã, olhe na bolinha do seu olho no espelho e fala assim, hoje eu vendi um carro. E aí, tipo, tinha vendedor que escutava e fazia, o negócio funcionava. Ele falou, Danilo, realmente funciona, esse negócio de pensamento positivo funciona. E aí, cada vez mais eu me empolgava com isso, só que ao mesmo tempo que eu queria ajudar a galera Aham. a ser positivo, a galera ficava fazendo Chacota contigo. chacota de mim. Ah, Danilo, acho que é só pensar positivo, ouvir palestra que as coisas mudam. Como foi isso pra você? Cara, eu Lidar com essa galera. eu escutei isso um dia. Só que assim, eu tava realmente focado em buscar autoconhecimento. Sim. E eu entendi que falava mais deles, não era de mim. E, tipo assim, por mais que eu queria ajudar, falava mais deles do que de mim. Só que aí, na época, já veio junto com a passagem lá de Abraão, que era afasta-te da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu entendi ali naquele momento que não eram aquelas pessoas que estavam próximas de mim. Ia ter que ir para um lugar distante, ensinar pessoas distantes, que ali minha estrada iria começar. E o seu conhecimento ia ser valorizado. Ia ser valorizado. E aí, nessa época, uma dessas contas do Instagram que eu criei foi a Marçal Injection. Assim, Vamos falar dela. Vamos Peraí. falar dela. Vamos falar dela, calma. Marçal Injection. Tem que dar uma atenção maior nisso aí. Cara, como que foi o surgimento da Marçal Injection? Pra quem não conhece, a Marçal Injection é o primeiro... Foi um dos primeiros canais, ou o primeiro canal. Eu já fui o maior. Eu já fui o maior corte a maior conta de cortes do Pablo Marçal. O maior, um dos primeiros canais de cortes que surgiu do Pablo Marçal. Do Pablo Marçal. O único Como cara foi que me isso? passou na época era o Júnior Paixão, que ele na época era filmmaker do Pablo. Ah, E ele tinha uns cortes diferentes, ele tinha uns vídeos diferentes, porque ele tinha, Até porque ele tinha mais acesso. Aham. direto. Então, mas ele é uma como conta... você era o maior. Eu cresci muito rápido e acho que ele conseguiu identificar isso. A gente até ficou amigo no Instagram depois. Que legal. A gente começou a trocar ideia, ele teve a perda da conta dele, eu conto isso mais pra frente. E aí ele foi crescendo e me passou, mas a gente ficou tipo amigo, a gente não era concorrente, porque a gente gostava de propagar a mensagem dele. Sim. Só que até chegar no Marçal foi assim. Quando eu me separei, Pietro, eu tenho filhos. Sim, sim. A maior dificuldade, assim, embora eu casei pra não separar, eu acabei separando por uma série de coisas, Sim. mas... Quando você tem filhos, você é novo, e espero que você case, honre sua esposa, ela te honre o resto da vida e construa uma família linda. Eu acredito que você vai seguir nesse caminho, porque seus pais fazem isso com você, então... Amém. Enfim, eu entrei meio que numa depressão, porque assim, eu sentia muita falta dos meus filhos, mas era muita, é muito doído quando você separa e você vê seus filhos assim longe. Enfim, é ruim a separação. Então eu entrei num processo de depressão, eu comecei a identificar isso, que eu não estava sendo a mesma pessoa. E na época eu comecei a ouvir palestras. Então eu comecei com o Mário Sérgio Cortella, ouvi muito tempo Cortella, depois eu passei a ouvir o Leandro Carnal, depois eu fui para Clóvis de Barros. Até que um dia eu escutei um Reels, eu vi um Reels do Pablo. Eu falei, quem é esse cara que fala que toma banho gelado e fala de drive? Eu já tomava banho gelado. E assim, muita coisa conectou no que ele falava. Eu falei, cara, eu penso muita coisa parecida com esse cara. E tipo, hoje eu vivo minha vida fazendo muita coisa que esse cara faz. Vou escutar esse cara melhor. E eu comecei a ficar viciado nele. Eu comecei a ouvir ele todo dia, assistir a palestra uma atrás da outra. Tipo, quando você conhece o Pablo, cara, que você nunca viu, você fica meio viciado nele. Sim. Você começa a ouvir, eu quero aprender. E aí, nisso, na época, eu falei, eu vou fazer uma conta de cortes desse cara. Você achou ele muito interessante. Eu falei, isso aqui pode ser legal. E aí eu comecei a postar todo dia junto com o estudo que eu tava fazendo sobre o Instagram. Aí eu descobri que para crescer de forma orgânica, você tem que ter constância, você tem que produzir conteúdo de uma certa forma, você tem que gerar retenção para você
enfim, aumentar... Watch time, tempo assistido. Exatamente. Interação. Aí eu passei a entender tudo isso e passei a desenvolver cortes baseado nessas coisas que eu estava aprendendo. E essa conta da Marçal Injection, ela bateu 100 mil seguidores em 90 dias. Exatos 90 dias. Eu tenho essa planilha até hoje. Quando completou 90 dias, ela bateu 100 mil seguidores. Só que não eram 100 mil seguidores. Eram 100 mil seguidores com 6,7 milhões de alcance, de contas únicas. Então, assim, era um número muito alto. Absurdo. Absurdo. Pra você ter ideia, na época, a conta do Pablo, acho que ele tinha uns 4 milhões e meio de seguidores, ele tinha um alcance de 30 milhões. E aí foi que entrou Deus na minha vida, que começou a história da Marçal Injection. Caraca, pera, ele tinha quanto? Ele tinha... 40, 30 milhões? Não, ele tinha 4,5 milhões de alcance, não, de alcance. De seguidores De alcance, na de época. alcance. Hoje ele tem 12 milhões. Tem 12 milhões e 200 E mil. ele tinha 30 milhões de alcance. Então, 30 assim, milhões de alcance. Você com menos... eu tinha 100 mil seguidores com 6,7 milhões. Isso é... É bizarro. Aí começou a entrar Deus na parada. O que aconteceu? Nessa época eu saí da loja e essa conta já estava rodando. Eu decidi fazer legal, realmente a legal. transição porque assim, eu já não aguentava mais tanta resistência dentro da empresa. Da galera falando que não dava nada, que... Eu e esse tipo de comentário? Tipo, sai dessa, Danilo, pra quê? Ou, mano, você tá querendo entrar em coisa que não existe, que não existe nesse negócio de Instagram, não dá certo. É isso? Tipo, a galera desmotivando não só nisso, mas também no trabalho, tipo, da mudança que eu tava fazendo na loja. E aí eu conversei com o meu chefe... O resultado você tava trazendo, né? Aí ele falou assim, vamos então encerrar, aí você continua, vá na sua que você vai conseguir fazer o que você quer. E aí houve essa transição. Aí começa a acontecer os milagres de Deus. Deus é incrível. O que aconteceu? Nessa época que eu bati 6,7 milhões, o Pablo ele ia fazer uma mentoria lá em Interlagos, chamada Corrida da Vida. Calma, que eu estou vivendo algumas coisas aqui. Faz quanto tempo? 1 ano. Foi em abril de 2023, né? Cara, sem brincadeira, acho que meu pai tava lá. Tava lá? Tava o Nézio e o Pablo? Tava. Em abril de 2023 foi quando surgiu a Marçal Injection. Esse rolê foi... Março, abril, maio. Acho que foi em meados de maio, junho. Foi alguma coisa assim. Você lembra de um cara que fez a pergunta sobre o filho? De um cara que falou, meu filho começou a fazer isso, mas eu não fui na mentoria. Ah, você não foi? Não fui. Eu vou te explicar por quê. Na época, o Pablo... Meu pai tava lá. O Pablo, ele colocou lá o Forms, né? Pra gente colocar. E no Forms estava escrito assim, se você não dispõe do recurso, coloque não. Aí eu falei, eu vou colocar não. Vai que o Pablo vai sortear alguns, eu dou a sorte de ganhar, enfim. E aí eu preenchi aquele Forms. Porque na época era 5 mil reais... Só que eu tinha saído da loja. Então, assim, imagina, eu sou divorciado, eu tinha que pagar pensão, eu deixei a casa para meus filhos, fui pagar aluguel, uma série de coisas. Eu falei, cara, eu não tenho condições... Não tem mais a estabilidade. De ficar gastando dinheiro à toa. Não era à toa, né? Não era uma mentoria nunca à toa, mas dinheiro nessa assim... fase que você tava... Porque poderia fazer falta. E aí, nisso, eu recebi uma ligação que era de um cara que na época era gestor do Pablo, comercial, que é o Fábio Garuffi. Sim. E ele falou assim, Danilo, eu recebi aqui o seu Forms, eu vi que você preencheu para ir na mentoria Corrida da Vida, vamos lá, vai ser muito legal, o investimento é de 5 mil reais. Eu falei, não, Garuffi, eu coloquei que eu não tenho recurso e eu não vou, porque eu tô fazendo justamente a transição. Tô fazendo eu lembro que eu falei, tô fazendo exatamente o que vocês ensinam a fazer a transição da CLT para coisa. Eu falei, eu já fui empreendedor, já fali, eu tinha muito medo de voltar a empreender, mas agora eu estou encorajado de tanto ouvir o Pablo a empreender novamente. Eu acho que eu tô pronto para empreender novamente. E aí eu falei assim, mas se você me permitir, eu posso te ajudar a vender. Se eu vender 10, você me dá 1? Aí ele falou assim, não, a gente não trabalha assim, não funciona assim. Eu falei, cara, mas eu tenho um público altamente engajado com o Pablo, eu tenho um alcance de 6 milhões na minha conta de contas únicas no meu Instagram de corte do Pablo, e eu posso ajudar a vender. Aí ele falou assim, mas peraí, como assim você tem 6 milhões de alcance? Ele falou, quantos seguidores você tem? Eu falei, eu tenho um pouco mais de 100 mil. Ele falou assim, como você tem 6 milhões de alcance, sendo que o Pablo tem 30 milhões de alcance e tem 4 milhões de seguidores?
Aí eu falei, absurdo, aí eu falei, mano. não, eu tenho, Garufo, eu tô estudando algoritmo, eu tô aplicando e fazendo todo dia. Aí ele falou, não, eu falei, mano, eu tô falando sério. Ele falou, posso fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, Aí eu pode. te mostro. Aí ele chamou de vídeo, aí eu comecei a mostrar na tela pra ele, na época eu tava trabalhando em casa, eu falei, Sim. ó, tô fazendo isso, isso, ele falou, cara, que mágico, não sei o que lá. A gente ficou mais de 1 hora naquela ligação. E aí, pra resumir, no final da ligação ele falou assim, eu posso voltar a te ligar amanhã? Eu preciso ver umas coisas, eu posso voltar a te ligar amanhã? Eu falei, pode, de boa. Aí eu continuei, aquilo deu um up, ele não deixou vender o Corrida da Vida, eu não Sim, fui pro Corrida da sim. Vida, mas ali começou a história. Ali foi a história, assim, da virada na Massal. Aí no dia seguinte ele me ligou, ele falou, ó, Danilo, de alguma forma eu senti seu coração, você pode me ajudar a cuidar do meu Instagram? Eu vou te mandar o login e a senha, você faz uns cortes pra mim, eu vejo o que eu posso te ajudar também. E aí eu falei, beleza, vamos fazer. Eu comecei a fazer os cortes dele. O primeiro corte dele foi o que ele teve mais visualização, que eu fiz pro Garufo. Ele falou, cara, realmente você sabe fazer esse negócio. Eu falei, eu tô ensinando. O primeiro, até hoje é o que ele mais tem? Não, eu nunca mais conferi a conta dele, mas naquela época, sim, era o que mais... quanto, você lembra? Era 20 e poucos mil. Ele tinha, tipo, 2.000, 3.000 seguidores. Não, muito, é muito. Aí bateu 20 mil. Caraca. Aí ele falou, pô, continua me ajudando. Aí... aquela parada de gerar valor, eu comecei a fazer. E aí um dia ele me convidou para vir no culto do Pablo. E aí tinha o Primícias. O Primícias tem toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem um culto chamado Primícias na empresa do Pablo, onde assim, a entrega é primeiro para Deus. Primeiro o reino e depois a gente começa a trabalhar. Então é uma cultura lá. Então eu comecei a frequentar a plataforma, eu já vi mais de 20, 30 cultos, nem sei as contas, já perdi as contas de quantas vezes, comecei a frequentar esse ambiente. Aí teve um dia que a gente conectou bem, aí eu comecei a pegar trabalho ali dentro, o próprio a Massal Injection, quando ela já existia, sim. Eu não sei se eu posso falar aqui, o Wendel Carvalho veio no meu direct, pediu pra gente fazer corte pra ele. Eu acabei fazendo um tempo, falei só que não poderia postar na Massal, porque só falava do Massal. Massal Injection, tá no nome. E aí eu comecei a fazer pra outra conta, fiquei um tempo ali, um pouco mais de um mês fazendo, mas não conectou bem e acabou desconectando. E aí nisso que eu comecei a frequentar a plataforma, o Garuf, um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu já te apresentei pro Pablo? Aí eu falei, não, né, garoto? Se tivesse apresentado, você saberia. E eu já tinha conectado uma galera, já tinha conhecido, tipo, a Elis, tipo, o Thiago Rocha, né? Já tinha dado um oi pra todo mundo, Ana Luquini, a galera que toda do Pablo. Mas geral, menos ele. Menos ele. Aí ele falou assim, você quer ir pra África? Vamos pra África com a gente? Pra Foi poder nessa fazer. época. Foi nessa época. E aí tudo começou. Aí começou a Massal, eu passei a postar todos os dias, a conta não parou de crescer, eu comecei a ganhar 1.000 seguidores por dia. Uau! Em 6 meses eu já tava batendo 180 mil seguidores. Uau! E aí o negócio começou a funcionar. Então a Massal Injection nasceu dessa transição da loja pro estudo sobre o algoritmo do Instagram e aí parou nessa entrega. Aí dali nasceu todos os negócios que existem hoje. A própria Basoft hoje existe em função do nascimento da Massal Injection. Primeiro foi ela. Só que a grande virada ocorreu lá na África, lá que todo o rolê começou de verdade. Conta como foi lá então. A África foi assim, quando o Garuf me chamou, que era pra apresentar pro Pablo, ele falou, eu vou te apresentar pra ele lá na África. Eu falei, vambora. Eu não sabia como eu ia. Era uma coisa... Lembra que eu tinha saído do trabalho? Eu tinha uma scooter na época, que essa scooter era assim, ó. A moto tinha 20 mil quilômetros, eu já tinha vendido pra minha irmã, ela ficou um tempo com a moto, depois ela me vendeu de volta, eu fiquei um tempo com a moto ficou parada, eu anunciei ela não vendia pra ninguém. Aí quando surgiu a época da África, aí eu coloquei pra anunciar. De novo. Aí minha irmã acabou comprando. De novo. Eu falei, vambora pra África. E aí chegando na África, no primeiro dia, assim, foi super cansativo, a gente teve uma reunião de alinhamento. E aí no segundo dia, o Pablo fez uma primeira palestra lá, apresentação do Kamizungo, que é a terra lá, que é a comunidade lá, que é do lado de Luanda. Sim. E ele falou assim, gente, vocês não vieram aqui para brincar, vocês vieram para trabalhar. Então, definam o que vocês vão fazer e ajudem em algum lugar. Tipo, tinha agricultura, tinha construção de casa, tinha um monte de coisa lá. Tinha as crianças para poder conversar mesmo, dar seu tempo de qualidade para eles. Enfim, conhecer mesmo aquela parada. Sim, saber a cultura do lugar. Aí no final ele falou assim, e também eu tô entregando um laboratório de informática com 17 computadores. E aí naquele momento eu falei, pô, minha área. Eu falei, eu vou tentar ver alguma coisa lá.
E aí eu fui buscar quem eram os responsáveis do laboratório, que era o Leonel na época e o Henrique. Sim. E eu falei assim, eu vou ensinar essas crianças a fazer corte. Porque assim, com corte você consegue criar e fazer crescer qualquer conta. E quando você tem um público, você consegue colocar produtos à venda. Para você ter ideia, os primeiros produtos que eu comecei a vender foi da Amazon. Eu me tornei afiliado da Amazon. Então eu fazia anúncio de aspirador robô, de Alexa, e todo dia pingava alguma coisa. Então todo dia vendia. Então assim, imagina que você tem um fluxo de pessoas que todo dia você ganha 100, 150 reais de comissão. Você faz um dinheiro todo mês, cara. Você faz uma graninha. Só que aí eu comecei a entender o game. Eu falei, se você tiver várias contas fazendo isso, vai ter vários pontos de venda. Então eu comecei a ficar... eu comecei a entender isso. Então assim, eu quis ensinar para as crianças lá na África esse caminho. Então a gente começou a ensinar eles a fazer corte. Na época eu pedi 7 crianças, eu falei que eu ia adotar 7 crianças digitalmente, porque era aula cada dia da semana com uma. Só que no primeiro dia de aula apareceu 22 crianças. Crianças que eu falo, Pedro, é assim, são crianças de 15, 16 anos. Sim, sim. Só que eles são um pouco, por falta de nutrientes mesmo, eles são, às vezes você vê uma criança de 15 que parece que tem 12. Entendeu? É real, cara. A falta de nutriente é bizarro. Na África é bem acentuado isso. E até doído de ver. Porque a gente está acostumado com uma coisa e lá a realidade é outra, né? A realidade é outra. A África é um lugar que eu falo que todo ser humano tem que ir uma vez na vida. Para ressignificar sua vida e entender que, assim, primeiro que a gente é muito rico. A gente não é rico, tá, gente? Mas a gente é muito rico comparado com eles. Sim. Então, assim, eles são muito pobres mesmo. Um choque de realidade, né? Um choque de realidade. Então, ali começou essa parada, comecei a ensinar eles a fazerem cortes. E nesse rolê da África, eu conectei muita gente. Então, tinha mais de 100 empresários que o Pablo levou nessa caravana. Legal. E eu comecei a conectar muita gente. E muita gente passou a me procurar para fazer os trabalhos. Então, de corte, de produção. Então, quando eu voltei da África, eu montei um time que trabalhava 100% de forma virtual. Sim. Só que foi muito rápido, assim, a necessidade de ter um espaço físico. E aí foi que surgiu a Basoft, de forma física. Hoje a gente está com pouco mais de 20 multiplicadores na empresa. Uau! E tudo isso em menos de um ano. Então já vamos passar da Basoft, vamos lá. Vamos lá. Surgiu então a partir da mudança e das conexões que você fez lá na África. Lá na África. Por que o nome Basoft? Qual é o propósito da Basoft? A Basoft, assim, na verdade, a Basoft é uma ideia minha desde que eu era programador lá na Bahia. Quando eu comecei a fazer programação... Até o nome? Até o nome. Olha. A Basoft, na verdade, é Bahia Software. Que era a minha empresa que eu queria ter de desenvolvimento de aplicativos e chamava Bahia Software. Só que eu sempre gostei dos nomes curtos, porque os nomes curtos ele é muito bom para muita coisa, para galera decorar, para tornar referência. E como eu tinha estudado no centro educacional da Microsoft, então foi como se fosse uma homenagem. Então Bahia Microsoft, Basoft, entendeu? Aí juntou os dois. O início de um e o final de outro, aí Basoft. Não é esse o significado, mas o começo foi esse. Então, assim, eu gosto bastante do nome, a galera que acaba conhecendo gosta também, então é um nome curto. Então surgiu em função disso. Na verdade, na época era uma empresa de desenvolvimento de soluções, de tecnologia, mas eu acabei adotando aí pro estúdio, pra agência de marketing, então a gente usa esse nome. Foi daí que surgiu o Basoft. E o propósito era justamente tocar a galera, tocar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas através do digital. Aí já junta com aquela parte, lembra que eu falei que eu queria motivar as pessoas que estavam perto? Sim. A gente não consegue motivar as pessoas que estão perto da gente. As pessoas que estão próximos a gente, poucas escutam. A gente só consegue motivar os estranhos. E é pros estranhos que a gente tem que levar a nossa mensagem. E então, eu tomei isso, eu entendi. Só para você ter ideia, Pedro, quando eu não tinha funcionário nenhum, eu já tinha um número de 150 milhões de visualizações únicas dos meus cortes na internet. Meu Deus do céu.
Sozinho, sem equipe, eu fazia edição de vídeo, eu fazia toda a produção, eu fazia Sozinho, tudo. Sozinho. Algoritmo, tudo sozinho. Ninguém, absolutamente ninguém. Caraca. Eu, nesse tempo que eu saí da CLT, eu entrei em modo caverna de 6 meses, só estudando, aprendendo, aplicando, só fazendo o que tinha que ser feito. Na época, meu irmão me ajudou, porque assim, eu tinha toda uma estrutura para bancar, de família que eu tinha constituído, enfim, então precisava de grana. Então, meu irmão foi um dos meus maiores apoiadores. Ele foi meu apoiador lá atrás, quando eu vim da Bahia. Pra aqui, pra São Paulo. E na minha transição de novo do CLT pra coisa. Então, ele me ajudou. Então, eu fiquei 6 meses dedicados. Eu estudei mais de 1.000 horas de algoritmo, Muito de tudo. tempo, Muita coisa. Eu estudei muito tempo. conteúdo. Assim, cara, eu tava quase que surtando mesmo, mas eu falei, ou aprendo, eu aprendo. Como é que funciona? Então, eu passei a aplicar tudo que eu aprendi e começou a dar resultado. E o resultado é o que me trouxe até aqui, né? Com essa galera. Caraca, mano. Então, gente, antes de eu incrível. começar qualquer negócio, eu já tive 150 milhões de visualizações. Aqui em Alphaville tem muito isso. Tem muita gente que vende coisas, mas não tem um resultado, né? E Então, você foi ao contrário. Graças a o Deus. certo é. E hoje É o certo, é. é uma coisa, eu faço lançamentos digitais Uhum. e uma das primeiras coisas que eu tento entender dos meus clientes é Se ele tem um resultado ou não pra começar a vender. eu só coloco quem tem resultado. Quem não tem resultado, eu não vendo. Exato. Porque não faz sentido. Boa. Senão você vende uma mentira. Então você tem que vender quem tem resultado. Você Você é um sustentado cara- pela verdade. Você é um cara que tem resultado. Você é um cara que participou do La Casa. Você é um cara que já escreveu um livro. Quantas crianças, com todo respeito, Sim. tá? Eu tenho idade para ser seu pai, chamo de criança, mas não é criança, é no bom sentido. Meu filho tem quase sua idade. Mas quantas já escreveram um livro? Cara, olha isso, você tem resultado. Você já tem uma história. Você já subiu no palco, você já palestrou. Então, você é uma pessoa que dá para promover na Basoft. Então, a Basoft, ela preza muito por isso. Mas ela não é só uma agência de lançamento. A grande base, você me perguntou do propósito. O propósito da Basoft, conectando com o que a galera zoava, é edificar a vida das pessoas. Porque eu fui um cara que fui transformado através da mensagem de outras pessoas. O Pablo, principalmente. Entendeu? Então, quando eu passei a entender isso, eu passei a entender que eu poderia mudar a vida de outras pessoas, potencializando a mensagem de quem tem resultado. Então, aí eu comecei a fazer cada vez mais cortes e produção de quem tinha resultado, para mudar outras vidas. Hoje eu me denomino como um carteiro digital, eu sou entregador de mensagens. Ótimo. E quantas pessoas já não foram transformadas? Além dessas 150 milhões. Uhum. Só para você ter ideia, hoje, meu alvo, ainda esse ano, é entregar 1 bilhão de visualizações. Mas não só de conteúdo do Pablo. Sim, sim. Da galera que eu conheço. geral. No geral. Então, quantas vidas são transformadas através de um corte? De 1 bilhão de cortes. Quantas pessoas já não mudaram o seu dia, sua rotina em função daquilo? Porque uma fala ali muda a vida de uma pessoa. Entendeu? Com certeza, com certeza. Que demais. E assim surgiu a Basoft, assim foi a história da Marçal Injection. A sua Enfim, história. a minha história. Danilo, pra gente ir pro futuro agora. Vamos lá. A Basoft hoje, como você falou, ela é a maior, se não uma das maiores, se não a maior mesmo, da rede de Alphaville, de produção de podcast, produção de cortes, agência de marketing digital, tudo mais. E quais são os planos pro futuro? Olha, Quando eu falo que é uma das maiores, você já vai entender o porquê. eu acredito que Deus, com essa potencialização de entrega de mensagens que eu estou fazendo, ele vem me abençoando com projetos gigantes. Tipo, hoje eu já tenho famosos na agência, a gente já trabalha com uma galera que tem realmente um engajamento na internet, a gente tem clientes de relevância. Então, assim, se eu não sou a maior, eu tenho esse alvo, eu quero ser a maior, mas não por ego, nem por vaidade. Porque você reconhece quem você é. Exatamente. E que eu sei que eu posso transformar a vida das pessoas usando a mensagem de outras pessoas. Eu sou um cara que eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar entrevista, eu não gosto de participar de podcast, eu não posto na minha rede social porque eu não quero que ela cresça de forma orgânica, porque se você começa a postar todos os dias, o Instagram começa a te entregar outras redes sociais e você acaba crescendo. Hoje no meu Instagram só tem quem realmente de alguma forma passou na minha vida. Só que isso não impede de potencializar a sua mensagem, a mensagem no seu outro Instagram, uma mensagem de alguma outra pessoa. Exatamente, porque você, Pedro, é um cara que vai ter bastante corte na internet. Amém. A sua mensagem, ela vai mudar a vida de uma pessoa, cara. Então, quantas crianças, quantos jovens vão ver a mensagem do Pedro e falar,
Se ele fez, eu também posso. Quantas vidas você vai transformar? Então, se eu conseguir entregar sua mensagem para mais pessoas, eu já me sinto com um dever cumprido, entendeu? Apesar de gostar dos bastidores, eu vou me sentir realizado por ter entregue mensagem de pessoas como você, como o Pablo, como diversos outros. Amém. E assim será. Amém, é isso aí. Agora, a parte que vocês vão entender o porquê que é a maior, uma das maiores, enfim. Cara, recentemente, no mês retrasado, em junho de 2024, a data que a gente tá falando fazendo esse podcast, eu palestrei na Maestria da Comunicação da Patrícia Pimentel, junto com o Pablo Marçal, com o Matheus Ribeiro, com a Leila Reis, né, os sócios do Pablo e tudo mais. Grandes produtores de conteúdo. Sim. E lá vocês estavam fazendo uma cobertura do evento. Sim. Certo? Sim. Recentemente também, no mês passado, em julho, teve a Expo Empreendedor. Sim. Uma das, se não a maior, acho que é a maior. Eu escutei falar que, eu não tenho certeza disso, mas escutei que é a maior da América Latina. Sim, sim, a maior feira de empreendedores do Brasil, uma das maiores, enfim, que tem algumas. Que, cara, se eu não me engano, ano passado eles receberam 40 mil empreendedores. É assim, é um repertório gigantesco que eles têm. E lá dentro vocês também tinham um ponto com o TJ, né? O TJ Cash, que vocês estavam produzindo cortes, vocês estavam produzindo. Fazendo algumas gravações e tudo mais sobre o evento e sobre o próprio podcast. E eu queria entender, é esse o serviço que a Bassoft entrega, além do podcast, são os cortes, como é que funciona? Sim, a gente tem um serviço na empresa que é cobertura de evento, é cobertura em tempo real, seja de podcast, seja, por exemplo, você tá num palco palestrando, a minha equipe vai lá, te filma, pega aquele corte daquela fala impactante que você tem, já corta, já edita na hora e você, naquele momento, no dia do evento, você posta na sua rede social. Até em cima do palco. Até em cima do palco. Então, a gente já cobriu alguns eventos aqui em Alphaville, eventos grandes, de pessoas de nome mesmo. Então, faz essa sequência. A gente filma, faz o corte, edita e sobe. Tudo no mesmo dia. Então, vários eventos a gente cobriu. A Expo Empreendedor foi uma surpresa a gente ter sido convidado, porque, assim, a agência existe desde fevereiro, de forma física. Então, a gente já está na maior feira de empreendedorismo, sendo convidado. Eu não paguei para estar lá. Sim. Eu fui convidado para estar lá. Isso é loucura, Isso é loucura. E aí começa a passar um filme na cabeça. Cara, esses dias eu estava sentado com um dos maiores nomes de referência desse país no marketing digital, se não o maior, lado a lado, escolhendo um corte com ele. Então, muita coisa está sendo abençoada e está vindo em função desse trabalho que a gente está realizando. Então, assim, eu fico até honrado de você falar que somos os maiores. Eu não sei, de fato, se a gente já é o maior. Eu não conheço outra. É o que o pessoal fala. O trabalho que a gente entrega, a variedade de serviços no digital é diferente de tudo que o pessoal já viu. A galera que vocês têm, o repertório que vocês têm, os serviços que vocês entregam, os lugares que vocês já foram, muito fera, mano. Sim, é indiscutível. Porque na minha própria vida e na sua também, como você contou aí, resultado é inegável. Sim. Resultado é inegável. Resultado cala a boca da galera. Resultado é o que vende, cara. Exato. Resultado é o que vende. Quer vender alguma coisa? Tenha resultado. É isso. Resultado é o que vende. Danilo, vamos lá. Quero te fazer algumas perguntas agora. Vamos lá, manda aí. Vamos entrar numa parte mais conteúdo aplicável. Vocês conseguiram perceber que o Danilo é um cara muito disruptivo? Porque pra você começar, cara, a fazer algo que ninguém fazia, ou que tava começando, mas você foi o primeiro do Marçal. Eu fui um dos primeiros. Já existiam algumas pessoas fazendo corte, mas talvez, assim, da dedicação... Tava no início. Eu fui o maior, eu fui a maior conta de corte do Pablo no ano passado. Aí depois o Júnior me passou, aí depois agora tem uma molecada. Hoje a gente tem grupos lá de cortadores do Pablo que tem mais de 1.000 pessoas. Então hoje já tem uma molecada que tá em outro game. Eu já fui pra outro game. Eu já tô em outro... Como o Pablo diria, você é macaco velho. Macaco velho. Como, assim, você foi um cara muito disruptivo por fazer isso, por querer fazer e querer adentrar algo novo que poucas pessoas faziam. Sim. E deu muito resultado, pelo que você estava estudando. Sim. Como a galera aqui que tá assistindo a gente, nos negócios delas e tudo mais, como elas podem ter uma mentalidade disruptiva como a sua, de fazer algo diferente, que ganha, que tenha que converta, né, um nome e marca grande, assim como você fez? O resultado que você teve.
Bom, pessoal, basicamente assim, se você não sabe o que fazer na internet, primeiro defina um nicho, escolha alguma coisa que você gosta de falar, porque assim, para você crescer uma conta no Instagram, você não atire para todo lado. não atire para todo lado, defina bem o seu nicho e escolha aquilo e faça aquilo com constância. Escolha uma coisa que você goste, porque você vai fazer todo dia. Se você tem a dedicação diária, o grande problema das pessoas é que elas começam e desistem. A galera não rompe. É assim, com 25 dias eu já queria desistir de tudo. Mas eu falei, se eu resolver fazer isso, eu vou fazer. E eu vou até o final. O resultado, ele só começou a aparecer com 3 meses. Só que não parou por ali. Quando o resultado começou a aparecer, o trabalho dobrou ou triplicou. Que Quanto mais gente, mais demanda, mais trabalho. Sim, e não é ser sobre... Assim, a verdadeira disrupção... Eu acho que é você entender que para você ser algo ou para você chegar a algum lugar, você tem que fazer. Você tem que definir o que você quer e você tem que ir naquele alvo. Eu falo, eu vou fazer isso, eu vou ser isso. E você buscar aquilo com todo afinco, com toda a vontade do mundo. Dar o all-in. É dar o all-in. Exatamente isso. Então, eu acho que a grande disrupção é esse momento que você decide, é a decisão, né? Sua condição não muda seu futuro, mas sim a sua decisão. O momento que você decide fazer essa transição e ir para onde você foi chamado. Você identificar o seu propósito e você seguir aquilo. Eu acho que o grande lance da disrupção é isso. É isso. Esse é o lance. Muito fera. Essa é a pegada. Uau. Uhum. A disrupção... Repete isso aí. O grande lance da disrupção é você definir o seu alvo e você ir exatamente naquela direção. Sem desistir. Sem desistir. Isso é muito importante. Porque a maior parte... É fato, mano. É fato. É fazer até dar certo, cara. Cara. Mas todo mundo que tem sucesso hoje... Passou por desafio e não desistiu. Não desistiu. Mas o meu conteúdo... Analisando outras pessoas na internet, o conteúdo pode ser bobo. Tá, mas imagina quanto chacota ela levou. Sim. A pessoa levou, tá começando a ser blogueirinho, ou começou a fazer não sei o quê. Cara, não desistir. São as fases, né? Com certeza. Tem a fase que todo mundo fala que é louco, tem a fase da chacota, e depois que você passa da chacota, o pessoal começa a querer se aproximar de você. Aqueles amigos antigos falam, esqueceu de mim, lembra de mim? Sempre acreditei em você. Eu sempre soube que você ia chegar lá. Família, cara, isso aí é todo lugar. Todo dia, o tempo todo. Agora, outra pergunta que eu tenho pra fazer pra você. O que você falou aí pra você ser mais disruptível é justamente você definir um nicho, fazer até dar certo e ter constância. Sim. Agora, pras redes sociais, como você é expert no algoritmo do Instagram e tudo mais, qual que é a técnica pra crescer, mano? Olha, quando eu comecei a sequência de postagem de uma conta nova, você postava um Reels por dia, 6 a 11 stories Sempre por foi dia. Assim, né? Um feed a cada 72 horas e um carrossel por semana. Hoje tá muito parecido, eu elevo só um pouco o número de stories e o número de Reels. Eu já passou a ser 2, porque assim, o Instagram... Gente, o Instagram ele é muito humanizado. Então, se ele é feito por programadores humanos, então ele pensa como humano. Tecnicamente, ele pensa como humano. Sim. Então, assim... Os programadores entenderam que a galera tava todo mundo postando Reels por dia. Tava muito fácil. Então vamos subir a régua porque as pessoas desistem. Então as que vão crescer... Isso foi uma técnica meio deles testarem. Vamos ver quem realmente trata isso aqui como trabalho, né? Exatamente. E hoje isso é muito sério, porque não só no Instagram, né? Nas outras redes sociais, se você tem constância, você tem uma espécie de score lá dentro. Uma pontuação dentro da plataforma. Legal. Que quanto mais você entrega, mais a plataforma conta com o seu conteúdo. E se ela conta... mais ela vai te entregar. Ela vai te entregar. Recompensa. Exatamente. Uau. Então, ela valoriza realmente os produtores. E para você crescer, você tem que produzir, cara. Nada mais que isso. É aquele plantar todo dia. Você tem que plantar todo dia e uma hora você vai colher. Bambu chinês, né? Planta. A raiz cresce para baixo. Depois ele vai na ascensão. Vem de uma vez. Cara, o bambu chinês, viver um bambu chinês é muito bom. E você sempre crescer para baixo. Sim. Ter a sua base forte. Depois o bambu chinês ele cresce o quê? 3 meses? É muito, né? Muito, ele fica tipo, acho que 5 anos para baixo e depois ele sobe. Alguns meses, algumas semanas já tá lá 5 metros de altura. É um negócio absurdo. Sim. Danilo, pra gente finalizar, passa a sua mensagem pra galera aí. Galera, é
É assim, eu carrego algumas mensagens, uma delas é a do Senna, que ele fala assim, seja quem você for, seja qual nível você estiver, do mais baixo ao mais alto, faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma você chega lá. E isso está muito claro na minha vida. Com Aí certeza. junta com aquela parte assim, quando eu pulei para fazer esse lance de cortes, eu não sabia o que ia acontecer. Que nem eu te contei, hoje a gente tem 20 multiplicadores, tem uma galera. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Só que eu dei o primeiro passo e segui na constância. Todos os dias, todos os dias. E de alguma forma, Deus ele vai colocando o caminho e você não precisa enxergar todo o caminho, toda a estrada. Você só precisa entender que dia após dia, se você caminhar ali... Por exemplo, se você for daqui para Salvador, daqui lá na Bahia, onde tudo começou, com seu carro à noite, talvez você enxergue os 100 próximos metros na sua frente. Só que você não precisa enxergar todo o caminho. Mas se você seguir, você vai chegar. Uma hora você vai chegar. Porque você vai ver de 100 em 100 metros até a linha de chegada. Até a linha de chegada. E na internet, no digital, nas redes sociais, é a mesma coisa. Você quer crescer, você vai fazendo. Não deixa de fazer, vai seguindo todo dia, que um dia você vai chegar lá. Um dia você vai ser grande, ou um dia você vai fazer a conta de um cliente seu crescer, ser grande, e você vai se beneficiar disso. Boa. É isso. Boa. Tamo junto, Danilo. Obrigado por esse episódio. Valeu, irmão. Foi muito fera. Fala as redes sociais pra galera te seguir, a que você quer, né? Porque tem muitas. Galera, é assim, ó, o meu Instagram pessoal é o @eu_sou_Danilo_Garcia, mas tem aquele lance que eu até removo, eu quico as pessoas do meu Instagram. Eu deixo a galera ver minha vida lá, tem meu storytelling lá nos destaques, tudo que eu faço, todos os projetos que eu já fiz. Do Camizum, tudo. De tudo. Mas assim, a galera que eu não conheço eu realmente vou tirando pra não me seguir, porque eu quero seguir nessa linha aqui. Todo mundo que vai estar no meu Instagram, de alguma forma eu vou conhecer. Sim. Mas minhas outras redes sociais é o @BaSoftBR, que é o da agência, e @MarçalInjection, que é a conta que deu origem a tudo isso, praticamente. É isso aí. Essas são minhas redes. Tamo junto, mano. Tamo junto, irmão. Gente, esse foi mais um grande... mais um podcast aqui, mais um episódio do Storytelling TV. Eu agradeço você ter assistido até aqui. Curte o vídeo pro algoritmo entender que isso é um conteúdo de valor, porque realmente foi. Comenta aqui o que você achou. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E compartilha esse vídeo com no mínimo 10 pessoas pra terem a mente transformada como você teve hoje. Tamo junto e eu te espero no próximo episódio. É nóis. É isso.